Bom, pessoal, nessa aula eu vou passar para vocês o conceito de rigidez, que é muito importante vocês entenderem para conseguir analisar os esforços na laje e entender a diferença de esforços nas duas direções. Então vamos lá. No caso de uma laje isolada, aqui simplesmente apoiada nas suas 4 bordas, né? Aqui esses apoios representando vigas de apoio, por exemplo, o que acontece? Que a rigidez relativa vai determinar o comportamento dessa laje. Então imagine, essa laje ela vai apresentar um certo carregamento, um carregamento uniformemente distribuído, e essa laje ela vai ter um determinado comportamento em uma direção e também na outra direção. Agora, como se dá o comportamento em relação a essas duas direções? E aí a gente precisa entender um pouquinho o conceito de rigidez, que é dado pelo produto EI. E como módulo de elasticidade do concreto e I como momento de inércia da seção. Então, I está relacionado às dimensões da seção. Tá, mas Gabriela, nas duas direções, o módulo EI é igual, porque o concreto é o mesmo, tanto para essa direção como para essa direção. Sim, o concreto é o mesmo. Assim como a seção da laje, a espessura da laje é a mesma nas duas direções. A gente tem a mesma espessura para essa direção e a mesma espessura para essa direção. Correto? Então, se a rigidez é igual nas duas direções, por que a gente fala em diferenças de rigidez? E aí, pessoal, a gente precisa voltar um pouquinho nos princípios básicos de concepção estrutural, que é o seguinte: as cargas, os carregamentos, eles vão caminhar pela estrutura buscando o caminho mais curto ou o caminho mais rígido. E em caso de estruturas hiperestáticas, como no caso de lajes apoiadas nas 4 bordas, nesse caso, a rigidez relativa é que vai determinar este caminho. Então, a gente precisa levar em consideração a rigidez relativa nas duas direções. Como que vocês conseguem entender melhor este assunto? Imagine então que eu vou representar essa laje, esse pedaço de laje, como se fosse um modelo de grelha. Então, eu vou admitir que eu tenha uma viga nessa direção e uma outra viga nessa outra direção aqui. Então, eu vou estar simplesmente representando essa laje por meio dessas duas vigas aqui. Como se fosse isso daqui, ó. De um lado, eu tenho um comprimento LA menor e no outro lado, eu tenho um comprimento LB maior, ok? E se eu admitir que eu tenho uma carga P aplicada nessa laje, uma carga P exatamente no ponto de encontro dessa viga, o que acontece? Eu tenho que parte dessa carga P vai para a viga com comprimento A e outra parte dessa carga P vai para a viga de comprimento B. Agora, quanto de carregamento vai para a viga A e quanto de carregamento vai para a viga B? É isso que nós vamos determinar agora, tá? Então, se eu admitir que uma certa parcela alfa de todo o carregamento P vai para a viga A, o que sobra para a viga B? Vai ser o quê? P menos alfa P, certo? P menos alfa P é igual a 1 menos alfa multiplicado por P, ok? Agora, quem é maior? Alfa ou 1 menos alfa? É isso que nós vamos calcular. Então, vamos lá. Se a gente sabe que o comprimento LB é maior que o comprimento LA e a rigidez nos dois lados são iguais, então eu tenho que o EI em A é igual a EI em B, o que eu vou fazer? Bom, vamos analisar os deslocamentos. No momento em que eu aplicar o valor da carga P aqui nesse ponto, o que acontece? A minha viga A, ela vai se deformar. A viga B, ela também vai se deformar. Só que o deslocamento de A e B tem que ser iguais, vocês concordam? Porque este ponto P aqui, este ponto onde P está sendo aplicado, é um ponto em comum para a viga A e para a viga B. Então, a deformação tanto em A como em B tem que ser iguais, tá? Esse ΔX é o mesmo para a viga A e para a viga B. Então, se eu tenho que ΔX em A é igual a ΔX em B, qual que é o valor deste deslocamento delta? No caso de vigas biapoiadas, pessoal, com uma carga pontual no meio dessa viga, no meio do vão, a gente já conhece a expressão de deslocamento, onde o valor de delta é igual ao quê? PL ao cubo dividido por 48 EI. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor de delta em A e o valor de delta em B. O valor de ΔX em A vai ser igual ao valor da parcela P, que vem para a viga A, que é igual a alfa P. Então, eu tenho aqui, ó, alfa P, vezes LA ao cubo dividido por 48 EI. Agora, qual que é o valor de ΔX em B?
vai ser o valor da carga que vem para a viga B, este valor aqui, ó, 1 menos alfa P, multiplicado por LB ao cubo sobre 48 EIB. E agora o que eu vou fazer? Eu vou igualar esses dois termos, já que os deslocamentos têm que ser iguais. Se a gente for igualar, então, essas duas expressões, ó, eu vou ter essa expressão aqui. Então, a gente tem que P é igual a P, 48EI é igual a 48EI, já que a rigidez em A é igual à rigidez em B. Então, o que vai sobrar para a gente? Alfa LA ao cubo é igual a 1 menos alfa LB ao cubo. Se a gente rearranjar essa expressão de novo, ó, eu tenho isso daqui, tá? Essa divisão igual a esta divisão aqui. Agora, o que a gente já conhece? A gente conhece as medidas LB e LA. Eu sei que o valor de LB é maior que LA. Então, eu tenho que este numerador é maior que este denominador. Agora, para a gente manter a igualdade, o que a gente precisa? Que o valor de alfa também seja maior que o valor de 1 menos alfa. Então, opa, a gente tirou uma conclusão super importante aqui, ó. O valor de alfa é maior que o valor de 1 menos alfa. O que significa? Que da carga P vai vir uma parte maior para a viga A e uma parte menor para a viga B. E por que isso acontece? Porque a viga A tem uma dimensão menor. Isso significa que, como ela tem uma dimensão menor, ela tem uma rigidez maior. Nesse caso, ela vai puxar uma parcela maior de carga. Por isso que alfa é maior que 1 menos alfa. Então, como ela puxa uma parcela maior de carga, consequentemente, ela vai apresentar um esforço maior nessa direção. Então, quando a gente for analisar os esforços na laje, a gente sabe que na direção menor, eu espero ter um valor de momento fletor maior que na outra direção, tá? Então, a gente espera que o valor de MA seja maior que o valor de MB, ok? Então, é por isso que a gente consegue fazer uma conferência nos momentos que a gente for obtendo nas lajes, sempre verificando se na direção menor a gente está encontrando um valor de momento maior na direção menor, na direção de menor vão. E isso também vai ser refletido na hora de a gente fazer o detalhamento. Quando a gente tem que o momento MA é maior que MB, nesse caso a dimensão menor, né, esse vão menor como sendo a direção principal, né, a direção mais rígida, a gente vai ter que no detalhamento, as armaduras que a gente for colocar para resistir ao momento MA, elas vão vir com uma altura útil maior, tá? Se a gente for observar, imaginar que passar um corte nessa direção da laje, ó, um corte na direção A, o que a gente vai enxergar? Algumas armaduras na camada inferior e outras armaduras na outra direção. Então, eu vou ter armadura nesse sentido e eu vou ter armadura também neste outro sentido. Só que na direção A, pessoal, como é a direção principal, é aqui que eu vou alojar as armaduras inferiores, ó, com a distância de altura útil DA. E essas bolinhas aqui vão representar as armaduras necessárias para vencer o momento MB, para resistir ao momento MB. Nesse caso, essas armaduras que estão representadas em bolinhas, elas vão vir por cima da armadura A, portanto, elas vão vir com uma altura útil menor, que eu estou chamando de altura útil DB, porque não é a direção principal, tá? A direção principal, a direção mais rígida, é que a gente vai detalhar com altura útil maior. Tá bem, pessoal? Então, vocês percebem que esse conceito de rigidez é muito importante, né? A gente consegue entender como que a laje vai estar se comportando e isso também vai ser refletido no detalhamento. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu precisava passar para vocês nessa aula. Se você gosta da minha maneira de ensinar e abordar questões relativas ao projeto estrutural, não deixe de conhecer meus cursos no site oficial Lab da Engenharia, link na descrição do vídeo.